Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa 18ª live da série Terapias que Curam. Hoje eu vou receber a Etiane, uma querida. Vou só aguardar ela entrar aqui, enquanto isso o Instagram entregar para vocês, né? E já já a gente começa. Deixa eu só esperar ela entrar aqui. Enquanto isso, já vou avisar aqui os grupos, né? Porque tem muita gente que gosta de assistir e esquece do horário, porque a hora tá passando rápido, né, gente? Os dias, as horas, o tempo tá voando. Tá passando rápido aí para vocês também? Fala para mim. Deixa eu só copiar aqui e mandar pro pessoal. Eu falei com ela agora há pouco. Ela falou que já estava a postos, não sei por que ela ainda não entrou. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Ah, acabou de entrar aqui. Deixa eu convidá-la. Vamos ela aceitar. E boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Quanto É tempo? verdade. Coisa boa estar aqui com você mais uma vez. Que Vamos se ótimo. encontrar. Aqui, antes da gente começar, né, aproveitar enquanto isso o Instagram tá fazendo as entregas, se você quiser clicar no aviãozinho aí e poder mandar, e eu vou Vamos mandar aqui compartilhar. nos grupos que eu Tá tenho, bom. porque o pessoal sempre esquece, né? É Aí eu verdade, vamos gosto de lembrar. mandar. É, enquanto isso, vai fazendo a entrega aqui, né? Isto. Tem. Que no início da live, geralmente, demora um pouquinho até o pessoal entrar, até entregar para todo mundo. É, com certeza. Tem sempre tem um público que é mais fiel, eles sempre estão aqui, né? Aí às Ah, vezes não aparece, eu falo, ai, tipo, ai, eu esqueci. Aí eu falo, ah, meu Deus do céu, tem que mandar. boa Porque noite, Maristela. aí, boa Ó, noite. Então, ó, o pessoal que for chegando aí, você vai vendo e vai falando aí pra mim. tá Deixa eu só bem, mandar só para mais uma aqui e aí a gente começa. tá bem. Já fiz os envios aqui, pessoal. Gente, pois é, essa é a Etiane. A Etiane eu conheci ela no Aura Fit, né? Nem sei. Exatamente. Gente, você não acredita o que que eu tô vendo aqui? A lua imensa. Ai, que presente! Nossa, bem aqui, ó, na minha frente. Que coisa mais linda. Ai, sinal bom, né? É mesmo. É. Etiane, foi o quê? Eu acho que foi em 2023, Dois. 2024. Não lembro. Não, foi 2023. Foi Foi início de 2023, né? 2023, isso mesmo. Foi. Aí depois a gente fez uma sessão de Aura Master, né? Você fez em mim. Foi aonde que eu conheci o Aura Master, que eu adoro. Exatamente. Pois é. E aí agora estou chamando ela aqui, gente, porque além de ser uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela, ela criou um método, que é o método Viver. E ela vai falar um pouquinho para a gente, né? Porque assim como vocês, eu também não conheço, então nós vamos conhecer juntos. Então, primeiro, Etiane, eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal que está aqui, e depois falasse para a gente o que te levou a criar o seu próprio método. Fala para a gente um pouco. Então tá bem, boa noite. É um prazer estar aqui junto com a Marina, realmente nessas conexões que a vida nos proporciona aí na nossa jornada, na nossa caminhada, são pessoas especiais que aparecem na nossa vida e foi uma alegria imensa receber esse convite. Bom, quem é a Etiane, né? Eu gosto de dizer que eu sou um ser
em evolução, né? Um ser espiritual aqui sempre num processo evolutivo. Esse realmente sou eu. Claro, as pessoas querem saber muito, quem é a pessoa profissional, né? Então, eu sou consultora, sou palestrante, escritora. Agora, recentemente, até nesse final de semana, foi lançado um livro que eu escrevi em coautoria. Então, assim, ó, Mostra pra gente. aqui, ó, degraus acima. Olha, Caminho holístico para o despertar espiritual, pessoal e profissional. que Então, bacana. aqui eu conto um pouquinho, né, junto com outros autores, um pouquinho da minha jornada, um pouquinho da minha história. Mas assim, ó, quem é a Etienne, né? Além de todos esses rótulos, a Etienne é uma pessoa que sempre foi muito buscadora, foi atrás, queria se entender, porque hoje isso é minha profissão, hoje eu ajudo as pessoas, eu levo isso para a vida das pessoas, mas lá atrás eu comecei querendo resolver a minha vida, querendo me entender. Então, assim, ó, eu fiz minha primeira formação, foi em Reiki, com 15 anos de idade. Mas antes Ótimo. disso, eu já vinha num processo de pesquisa e estudos. Aí ali eu já tinha lido muita coisa, já tinha ido Nossa, atrás bem mesmo. cedo, hein? Foi bem cedo. Então, e aí esse caminho, o que que acontecia? Eu ia, experimentava uma prática e eu fazia formação. E aí foi indo, aí eu comecei a ir atrás da fonte de tudo, da onde surgiu cada técnica. Então, eu fui indo. Eu sou ativista quântica, eu sou formada com físico indiano Amit Goswami, eu fiz Ho'oponopono com Joy Vitale, eu sou formada em Ho'oponopono com o próprio Joy Vitale, com o Dr. Hyu Lin, enquanto ele ainda era vivo. Então, eu Uhum. fui para várias áreas mesmo, assim, ó, para entender a mente humana, todo esse processo holístico, tudo isso. Só que, neste caminho, o que que aconteceu? Eu procurava, estudava, mas muita coisa eu não aplicava na minha própria vida. E É, aí, acontece. o que que acontece depois de tudo isso? Até que um certo momento eu tive um problema de coluna muito grave e que os médicos disseram que eu ia perder o movimento das pernas. Nossa. E eu não tinha 30 anos ainda, e eles disseram que eu ia perder o movimento das pernas. E eu fui a vários especialistas e todos me diziam isso, que aquilo ali só dava em pessoas acima de 50 anos e que não tinha como reverter e que essa era a situação. E eu fiquei 2 anos e meio só sentada ou deitada. Em alguns momentos eu Gente, travava assim, sabe, de não conseguir me virar na cama. Eu estar deitada e não nossa. conseguir virar o corpo. Então, o que que foi a grande virada? Foi o dia que eu disse, foi a decisão. Porque para tudo na vida a gente precisa de uma decisão. Sim, com Então, certeza. então assim, ó, quando chegou aquele momento forte meu, assim, ó, aí eu não vou aceitar isso, foi quando eu resolvi colocar em prática tudo que eu tinha aprendido. E eu amo estudar, eu tô sempre fazendo uma formação. Eu digo, eu não posso descobrir que existe alguma coisa porque eu tô lá sempre estudando, né? E nesse período dos 2 anos e meio, eu estudava e aplicava em mim das 5 da manhã à meia-noite. Eu ficava acordada das 5 da manhã à meia-noite sem parar, estudando. Por 2 anos e meio eu fiz isso assim, ó. Então, assim, eu testei tudo que pudesse imaginar em mim. E aí, depois de todo esse processo, hoje, a pessoa olha um exame meu, olha uma ressonância, ela não vai dizer que é da mesma pessoa lá de trás. Eu não tenho Olha, problema. Hoje eu caminho normalmente, eu não tenho essa questão de travar coluna, de essas coisas assim não aconteceram mais comigo. Ali eu consegui realmente a minha cura. Foi uhum. através do natural mesmo. Então eu fui atrás de. Eu larguei, efetivamente, eu não indico isso para as pessoas, né? Não vai lá e larga o seu médico assim. Eu eu já sabia o que eu estava fazendo ali naquele momento e eu estava muito amparada porque eu tinha um médico, que ele é homeopata, né? Que até hoje eu vou nele, e ele me acompanhou nesse processo e as fisioterapias. Então, assim, ó, eu segui nesse processo fazendo tudo que era natural, mas também com esse acompanhamento deles, Uhum. embora fosse tudo por esse lado holístico.
E nesse processo todo, o que que eu descobri? E aí depois, quando começou os atendimentos, quando eu comecei a fazer as mentorias, consultorias, tanto em grupo quanto individual, o que que eu identifiquei? Porque aí eu segui sempre nas minhas pesquisas, sempre me aprofundando. O que que eu identifiquei? Que não era só uma técnica. Que as técnicas, elas nos ajudam a sair do estado onde a gente está. Elas nos dão, a gente está com uma frequência baixa. Ah, tô com a frequência muito baixa. Realmente, a pessoa não vai ter ânimo para fazer algumas coisas, ela vai se sentir mal, ela não vai conseguir sair dali sozinha. É muito importante a técnica, porque a técnica vai dar esse gás, essa energia na pessoa para ela começar a se movimentar. Só que o que que acontece? Passa um tempo e a pessoa volta com as mesmas coisas. Ela acaba não conseguindo resolver efetivamente a vida. Eu consigo, com muita prática, a pessoa tinha que fazer, no caso, vários atendimentos ali, até ela conseguir resolver uma situação específica na vida. E era uma Uhum. coisa que isso me incomodava muito, a pessoa vai ficar presa a isso, embora eu sou uma pessoa que indico para as pessoas, façam terapia a vida inteira. Quem quer transformar a vida não largue a terapia, não abandone terapia nunca, porque É isso isso que eu ia te falar, até porque a gente resolve uma questão, chega outra. Você resolve aquela outra, chega outra. Ai, gente, mas não para nunca. Não, porque são essas, eu acho que são essas resoluções de conflito, eu acho, não, eu tenho certeza, é que sempre vai estar levando a gente para um degrau a mais, né? Porque exatamente. se não tem desconforto, se não tem problema nenhum, eu vou ficar ali com meu braço cruzado do jeito que tá. Então, assim, a terapia, não seria uma muleta, seria mesmo um auxílio para te, né, para te ajudar, para clarear, né, para você passar por aquilo dali, né? É Exatamente. verdade. Porque a gente tem aquele hábito, nós como seres humanos, a gente tem um péssimo hábito, que se a gente fizer terapia na gente mesmo, por que que eu defendo que todo terapeuta tem que fazer terapia com outra pessoa? Porque se a gente faz na gente mesmo, é aquele momentinho ali que a gente vai pegar e vai olhar uma coisa que é bem desconfortável da gente olhar e a gente vai dizer, não, mas isso aqui nem é assim. É, A nossa mente vai nos enganar. Por mais conhecimento que a gente tem, a nossa mente vai nos enganar. A outra pessoa olhando de fora, ela consegue trazer mais lucidez, mais clareza pra gente. sim. Então, Eu assim, ó, falo, nós somos tendenciosos, né, Etienne, é na hora de olhar. Ah, não, isso aqui eu exatamente, já resolvi. Resolveu nada. Aí vem uma outra pessoa de fora, ela tem, né? Ela tá te olhando de outro ângulo, não é verdade? É isso exatamente, mesmo. exatamente. Não tá olhando com as nossas próprias emoções. Aí a Exato. gente querendo facilitar ali a nossa vida. Então, eu sou muito a favor. E o método Viver, no caso, ele veio justamente desse processo em que eu fui investigar muito isso, né? Foram muitos anos de pesquisa, foi muitos anos, são mais de 25 anos que eu estou ali pesquisando e estudando. E o que que foi uma das coisas que aconteceu na minha vida e que eu já atendi muitas pessoas e eu vi os resultados e esse movimento na vida delas, foi a questão da fala. As pessoas têm uma dificuldade gigante em falar. E tem, né, já estudos que provam que as pessoas têm mais medo de falar em Ah, público do que de perder a vida. Só sim. que, dentro de toda essa minha pesquisa, o que que eu cheguei? Que as pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de falar em qualquer situação da vida. E aí eu vou mais fundo ainda. Não é só o medo de falar em qualquer situação, é o medo da consequência. A Aí a rejeição, pessoa a crítica, exato. É, exatamente. Aí o que que acontece? A pessoa fica lá. Eu não, isso aqui tá desconfortável para mim, mas eu não vou falar pro meu marido, porque vá que o meu marido não goste. Ah, daqui a pouco ele se separa de mim porque eu falei isso. Ah, eu não vou dar limite para um filho, para uma filha, porque depois ela não vai me amar, não vai gostar tanto de mim, porque eu tô dando limite. Eu não é, vou falar pro meu chefe que eu não tô concordando com o posicionamento da empresa, porque se eu sou demitido, e a é. pessoa fica Não se posicionar é terrível. exatamente. Então, por isso.
que eu fui muito a fundo nesses estudos e realmente o que transforma a vida de uma pessoa em todas as áreas é o falar e expressar sua verdade. Por que que eu trago isso muito forte? Porque hoje eu posso dizer isso com convicção, isso aconteceu na minha vida e isso aconteceu na vida de muitas pessoas que já passaram. Porque o meu método, na verdade, ele não é uma terapia. Ele é um processo terapêutico mentorado. Eu pego a pessoa, eu seguro ela da mão, mas eu pego a mão dela ali e eu faço esse processo com a pessoa para que ela consiga falar, mas não somente. Hoje em dia a gente tem muito aí curso de oratória e fale, se Sim. expresse, mas não adianta nada, porque a pessoa vai falar ali em público, mas e da vida dela? Como que ela tá? Que desconforto que É, ela tá sentindo? Então, assim, ó, não adianta, eu consigo falar em público, eu sei falar muito bem, e no resto da minha vida eu não consigo me comunicar, eu não consigo expressar minha verdade. Quando eu não expresso a minha verdade, eu deixo de ser eu. Quando eu deixo de ser eu estou vivendo uma fantasia. Eu estou criando um personagem. E por que que hoje em dia as pessoas estão extremamente exaustas e cansadas? Justamente pelo fato de que a pessoa trabalha o dia inteiro, tem que criar um personagem no trabalho. Porque aí, para não é, desagradar o colega, não desagradar o chefe, não desagradar esse, aquele, é. aí, quando chega em casa, a Outro pessoa entra personagem. no outro personagem. É, Porque aí é para mostrar para o filho, para a filha, para mostrar para o marido, para a esposa, seja lá quem for. Então a pessoa, quando que a pessoa relaxa? Nunca. A pessoa não consegue relaxar. E quando a gente não relaxa o nosso corpo, o que que acontece? O nosso sistema imunológico ele fica trabalhando sem parar, sem intervalo nunca. E pois é. isso causa um estresse. E é contraditório, né? Porque você tenta o tempo todo evitar conflito, mas você está criando um conflito imenso dentro de você, né? Que cada Exatamente. conversa difícil que você deixa de ter para não entrar em conflito, para não se desgastar, você vai virando um campo minado, né? Aquilo ali vai ficando uma hora estoura, não adianta, né? Não adianta. É, exatamente. Exatamente. É, Né? Então, assim, ó, foi aí que eu cheguei no método Viver, que é justamente isso. É para a pessoa voltar a viver. Porque a pessoa não consegue, claro, cada parte tem um pilar, né? O nome em si, cada parte tem um pilar, mas o que que é, na verdade, tudo isso? A partir do momento que a pessoa consegue agir, falar, ou se expressar em uma área, eu vou acompanhando a pessoa até ela conseguir em todas. Que aí é quando a pessoa realmente consegue a liberdade. E quando a gente consegue a liberdade, a gente só conquista a liberdade na nossa vida quando a gente fala e expressa a nossa verdade. E sim. quando a gente conquista essa liberdade, é que a gente vive de verdade, não apenas fica ali sobrevivendo, né? Como, infelizmente, hoje em dia a gente tem um número muito grande de pessoas passando justamente por essa situação. Inclusive, quando eu fiz um curso de inteligência emocional, tem uma partezinha lá que a gente aprende essa questão do expressar a sua verdade. Porque a gente aprende desde muito pequeno a falar acusando, né? Ah, você fez isso comigo? Não, foi você que sentiu aquilo. Às vezes a pessoa fez a mesma coisa com o outro e ele não sentiu. Então, assim, não é você falar acusando, é você falar, olha, eu me senti assim, assim, assado. Eu me senti, e aí não tem como a pessoa brigar, é um sentimento, né? É um gatilho Exatamente. que disparou ali, né? Exato. E isso é libertador, né? É, Não é porque fácil, não, não é fácil você chegar nesse nível, porque, né, até hoje, né, eu às vezes me pego, aí falo, não, vou falar, eu tenho que falar, porque senão vai ficar aqui. Vai lá e fala. E às vezes nem vem aquela história toda, porque a gente fala e a gente já tem um diálogo, né? O que o outro vai responder, olha isso. E às vezes não é nada disso, né? exatamente. Sabe que eu tenho uma É uma cliente maravilha. aconteceu algo, eu gosto de trazer ela como exemplo porque foi algo bem interessante, claro.
ela já tinha passado por outros níveis ali do falar, e aí um dia foi com a questão com o chefe dela. Ela estava se sentindo sobrecarregada no trabalho, ela estava ali que não aguentava mais. E tirando todas as outras atividades dela fora do serviço, né? Então a pessoa já começa a acumular um monte de cargas e no trabalho ela estava ali suprindo os colegas que estavam afastados do serviço. Então ela começou a acumular coisas e aí ela nunca tinha falado para o chefe. E eu disse para ela: bom, agora chegamos no ponto que nós vamos falar com teu chefe. No caso, eu não posso fazer isso por ti, eu vou te orientar, vou te dizer o que que tu vai falar, como é que tu vai agir, de que forma vai ser. Eu orientei, ela foi lá e fez realmente, conforme eu tinha dito, usando, porque aí eu vou ali e oriento a pessoa quais as melhores palavras para utilizar naquele momento, Uhum. a melhor forma para chegar ali na pessoa, né? E o que que foi o resultado de tudo isso? Ele chamou outra pessoa, ela no caso é funcionária pública, ele chamou outra pessoa no concurso que estava na lista lá de espera para ser chamado lá, ele chamou outra pessoa no concurso e colocou essa pessoa do lado dela para aprender as atividades e hoje a pessoa já Auxiliar. está fazendo o trabalho, então assim, ó, a outra pessoa já está fazendo, né, o trabalho, ela ficou, no caso, substituindo todas as pessoas que ali estão com algum Sim. laudo, algum tipo de afastamento. Uhum. E com isso, ela conseguiu ter mais tranquilidade. E sem falar que ainda, né, em toda essa situação aí, o chefe dela ainda pegou e deu um dia de dispensa para ela, liberou ela um dia. Então, assim, ó, o que que a mente humana faz com a pessoa? Se eu falar, meu chefe vai me demitir. Ou ele vai começar a me ver com outros olhos, vai me achar que eu sou preguiçosa, que eu não quero fazer. Uhum. Só que É o a diálogo pessoa, interno, o né? diálogo interno. E aí a pessoa não vai lá e não coloca. Imagina se ela não tivesse colocado, ela estava sobrecarregada hoje. Talvez ela fosse a pessoa que tivesse afastada hoje lá com um burnout, alguma coisa assim. Então, assim, E a eles nem nossa estão mente. às vezes, fazendo por, assim, por mal, porque se a pessoa não fala, tá tudo bem, né? Exatamente, Eu sempre falo, a gente é que tem que colocar o limite. A pessoa vai, ela vai, até onde você que põe, não é exatamente, verdade? E exato. se não, e é através da fala mesmo, não tem outra forma, né? A pessoa, não adianta fazer cara, não adianta cruzar os braços, achar que a pessoa vai adivinhar, porque ela não vai adivinhar, né? Aí não é possível, é possível, É. né? E claro, isso aí vem todo um processo ali, né? Que eu acompanho as pessoas para a pessoa tratar todas essas dores, todos esses gatilhos que nem tu falou antes, porque é muito isso. Quanto mais, tem aquela frase, né? Quanto mais Pedro fala de Paulo, é muito mais sobre Pedro do que Paulo. E realmente é isso. Quando a pessoa está ali falando, a outra pessoa, se ela se incomodou, é sobre ela, não é sobre eu que falei. Se tu falar alguma coisa agora para mim, de repente eu vou ficar ofendida com isso, outras pessoas não vão ligar. Por Sim. quê? Porque ativou um gatilho meu de outras coisas que, na verdade, o que que é? Responsabilidade minha. Porque eu não curei aquilo ali. Então, eu estou Uhum. me sentindo incomodada com algo que tu falou. Mas tu não teve que te incomodar com isso. Tu falou aquilo para a pessoa, se a pessoa se incomodou, a questão é dela. O problema é dela. Não, falar não para as pessoas é algo assim, ó, que é incrível como as pessoas têm dificuldade. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de dizer não para as pessoas. E o não, somente a palavra não por si só é uma resposta. E aí o que que é a tendência da pessoa? Quando a pessoa consegue dizer não, além dela ficar desconfortável, ela diz Você quer não, porque justificar isso, porque também. aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Toda uma justificativa, tem toda uma história por trás daquilo ali, né? Para outra pessoa não se sentir mal. Mas será que justamente tu dizer aquele não, não é o que aquela outra pessoa estava precisando para melhorar, para se curar, para resolver? É, Quantas coisas pode estar, tu tá contribuindo com a vida da outra pessoa por estar dizendo aquele não? com certeza. É, Então, não faz sentido para mim. Pronto, acabou. Como é que você vai querer questionar o que faz sentido ou não para outra pessoa? São algumas coisinhas que a gente aprende quando a gente estuda, né? A inteligência emocional é isso, que a gente mesmo se coloca em situações
conflitantes por causa desse diálogo em que eu posso dizer que 100% das vezes ele é mentiroso, esse diálogo interno. Ele é fantasioso demais, não é? Nossa, Deus. E aí, e outra coisa, o que que é a tendência? Esses dias foi bem interessante, porque duas pessoas me perguntaram sobre isso, né? É a questão do por que que a gente está sempre pensando o negativo? Por que que a nossa mente fica esse diálogo? Realmente, a nossa tendência é sempre pensar o lado pior. Por quê? Porque além de todas as crenças da forma de criação, e eu falo criação não somente dos pais, cuidadores, são professores, são várias pessoas ali que tiveram ao seu redor ali, né, nesse processo, e aí a gente vai criando essas crenças. E aí o que que acontece? A maioria das pessoas é uma televisão ligada, falando todas Ah, as tragédias do mundo o tempo inteiro. Então, assim, ó, e aí o que que acontece? Para as pessoas aquilo é comum. Aí, daqui a pouco, é uma situação de um conhecido que está doente, é uma situação. Esses dias eu falei isso até numa live. Se a pessoa ficar envolvida em todas as pessoas que estão com algum problema de saúde, com algum desafio de saúde, com alguma coisa, você vai passar a sua vida inteira imersa nisso. E aí o que que acontece? Quem que vai ficar doente? É você, porque você está ali dentro daquela situação. É o comum, é aquilo que ficou comum. Da mesma forma, os pensamentos negativos. A gente fica retroalimentando aquilo ali, porque aquilo ali ficou comum. Então, quais são os ambientes? Isso está dentro do meu método, a questão da ambiência. o Quais inconsciente são? coletivo, né? É. Exatamente, porque independente de onde a gente está, a gente é. Todos nós somos influenciados pelo inconsciente coletivo. É como se tivesse uma teia sobre nós, Uhum. né? E ali, todos os pensamentos, emoções, sentimentos, tudo que a gente pensa, tá ali. Então, assim, ó, às vezes, tem uma guerra lá no outro país. Tá longe de mim. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Essa carga energética toda negativa foi do quê? A somatização de pensamentos, sentimentos e emoções de todo mundo, que influenciou essa teia que tá ali, né? Que é o Uhum. inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo ele faz parte de todos. Todos somos responsáveis e todos somos afetados por ele também. Então, se a gente não eleva a nossa frequência, o que que vai acontecer? A gente vai estar sempre com ela baixa dentro dessa influência do inconsciente coletivo. Eu lembro uma vez, você está falando isso aí, eu lembro uma vez que aconteceu um evento aí no sul de uma matança numa escola. Não teve um negócio desse? De alguém que entrou numa escola aí e fez alguma coisa. Você lembra Eu não, disso? não. Deve É ter que uns 2 eu anos. não acompanho muito notícias, então eu nunca. Eu sei que aconteceu isso, eu também não vi, não. Mas uma pessoa conhecida minha, nossa senhora, parecia que era um filho dela que estava ali. Meu Deus do céu, que não sei o que, nananá. E eu, na época, eu estava estudando negócio de vibração mesmo, né? De você tentar manter ela elevada. E eu só olhei para ela assim. Nossa, ela ficou bolada. É no sul? Não, não é no sul. Não sei aonde que foi, não. Foi aqui no Brasil, em algum lugar. Alguém está falando aqui que não recorda. Eu também não sei detalhe, não, porque eu não entrei, porque não me interessou, porque eu não queria entrar naquela vibração. Eu sei que ela me ligou, ela queria, como é que diz, alguém para poder falar ali e crescer aquela situação. Nossa, que absurdo isso. Eu fiquei calada. E aí eu acho que ela ficou sem graça, ela desligou. Aí depois ela virou para mim e falou assim: Nossa, é, eu achei estranho você. Eu falei assim: Olha, porque pareceu que eu fui fria. Ela falou assim. Eu falei: Pois é, mas o que que adianta eu entrar nessa vibração de medo, de horror? Não, é só. Você tem que fazer o quê? Elevar a sua vibração. Faz uma prece para essa mãe que perdeu esse filho, para essas pessoas que estavam ali. Não é entrando no desespero que você vai resolver. As pessoas não entendem isso. Elas querem ser solidárias, mas da forma pior possível. Não é verdade? Exatamente. É. Aí assim, eu não sei detalhe, não. Eu sei que foi alguma coisa no Brasil. Eu acho que foi no Sul, mas eu não lembro. Não, também, enfim.
Eu sei que eu cortei. Falei, não, não vou entrar nessa vibração, não, pelo amor de Deus. Sim. Eu já tenho tanta questão aqui para eu resolver. Se eu for ficar pegando problemas alheios, não dá, gente. A gente não dá conta, não é verdade? E na verdade, só para me avisar, os meus comentários aqui não, os comentários não estão aparecendo para mim, tá? Eles estão travados. Então, qualquer coisa, se alguém fizer alguma pergunta, alguma coisa aí, me Tá, fala ó, que aí não, eu sei é para. aqui alguém dando os parabéns pra gente. É o Daniel que falou, no sul, que ele não recorda. Eu também não sei se é no sul, não. Eu acho que é, mas enfim. É, e Uhum. depois a Terezinha falou: parabéns por este conteúdo tão sutil e profundo. Grande escolha. Você não Beijo, viu nada Terezinha. ainda, Terezinha, porque ela ainda vai entrar falando como que funciona o método. Você quer falar pra gente? Explicar Bom, como que é a estruturação dele, como é que funciona, uhum. né? Bom, Então então vamos lá. assim, ó, o método Viver, ele tem como um das bases principais dele alinhar o nosso sistema de quatro corpos: o físico, mental, o emocional e o espiritual. Por quê? Se a gente não alinha os quatro, a gente não tem como viver em equilíbrio. A gente vai estar desequilibrado em alguma área. Às vezes a gente pensa assim, ah, porque eu tenho que fazer muita atividade física porque isso vai ser bom para o meu corpo, não sei o que. Sim, vai ser. Só que a gente tem que dividir isso 25% para cada coisa. Porque senão a gente fica muito, por exemplo, eu gosto muito de estudar. Aí quando vê, eu tô lá só no meu mental. Só no meu mental. Daqui a pouco eu tô lá 100% do meu tempo só no meu mental. Então, vai afetar outra coisa. Eu não posso ficar. Claro que nós, como seres humanos, é um desafio muito grande a gente conseguir ali, 25% exatamente cada um, mas a gente manter o máximo de equilíbrio em cada um deles. E com o método Viver, onde eu trago a importância ali, como a pessoa fazer para falar e expressar sua verdade, o que que acontece? A gente consegue alinhar esse sistema de quatro corpos. Por quê? Só para trazer um pouquinho a respeito do que é saúde, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala lá que a saúde, o que ela descreve como sendo saúde? É o completo, então o detalhe já é a palavra completo, estado de bem-estar físico, emocional e mental. Eu acho que ela deveria colocar o espiritual. E espiritual, quando eu trago aqui, não tem nada a ver com uma religião específica nem nada. É a conexão pessoal de cada um ali. É uma oração, é uma Sim. meditação, é aquilo que faz sentido para cada um, né? Então, é o completo. Por exemplo, se a gente pega um exame médico, por exemplo, quando a gente olha os valores de referência num exame médico, aqueles valores, eles não significam que a gente tem saúde. Eles significam que a gente não está doente. Então, por isso que às Uhum. vezes as pessoas têm aquela descrevência, mas ali fala que se a minha vitamina B12 tiver tanto, vai estar bom. Não, você não vai estar doente, mas você não vai estar saudável, precisa estar muito mais alta para realmente estar com esse completo estado, né? Então, o método Viver, ele consegue unir tudo isso e ainda inclui a questão da espiritualidade. E como ele funciona? Primeira coisa, quando a gente fala e expressa a nossa verdade, o que é a primeira coisa que acontece com a gente? Antes da gente falar, por exemplo, teve algum problema no trabalho, aí você não falou alguma coisa. Aquilo fica cheio de caraminhola lá na cabeça. Por que que eu não falei? Eu era para ter dito, porque eu deixei eles Uma passarem. capinha. E aquilo aumenta, cada dia aquela conversinha. Só que aí é uma coisinha no trabalho, é uma coisinha com outra pessoa, e aí não fez isso e não falou aquilo. E aí foi indo, vai falando, vai falando. A cabeça lá falando com a gente. Então, a mente da gente está extremamente ocupada. Ela está lotada daqueles pensamentos. Então, a primeira coisa que o falar e expressar a nossa verdade traz é o quê? É o esvaziar a mente. Quando a gente esvazia a mente, a próxima parte é o nosso emocional. Porque o nosso emocional, ele é baseado naquilo que a gente está pensando. As emoções que a gente sente, elas
elas vêm ali do pensamento se a gente focar naquilo ali e mantiver aquela situação. Então, quando a gente limpa a mente, a gente consegue automaticamente ir ali e ir limpando as nossas emoções. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou dando tanta importância para aquilo. Eu não estou pensando em outra coisa que eu tenho que fazer lá em outro horário. Limpei aqui. Qual é a tua emoção? A tua emoção é de tranquilidade. Tu Sim, consegue trazer leveza para tua vida. presença, Exatamente, exatamente, a presença, que é o principal, tu vai conseguir estar presente. clareza. Porque hoje em dia, o que que as pessoas estão? No passado ou no futuro? A maioria das pessoas. É muito desafiador a gente encontrar alguém que realmente viva o momento presente. As pessoas vivem. Então, o que que é o passado? É aonde a pessoa acaba chegando na depressão, e o futuro, a ansiedade, que é o que a gente sabe que hoje em dia está. É uma epidemia de pessoas ansiosas, né? E aí, quando tu esvazia o mental e o emocional, que aí automaticamente uma coisa vai interligando a outra. Porque a partir do momento que fizer isso, as outras coisas vão acontecendo praticamente assim, como se fosse automático, né? Mas aí a próxima é o espiritual. Então, por exemplo, quando a gente ora, a gente está falando com Deus, né? E quando a gente silencia a nossa mente, a gente está ouvindo ele. Ele está o tempo inteiro, ou seja, quem cada um aqui acredita, ele está o tempo inteiro nos mandando, às vezes não tem aquela intuição, eu acho que eu não devo fazer isso, não devo. É ele conversando com a gente, é algo maior conversando com a gente. Só que a gente não escuta muitas vezes, por quê? Porque a gente não trouxe esse vazio. A gente tem muito barulho interno. E aí não tem como essa informação entrar. A gente não se permite receber essa informação, porque a gente está tão focado em coisas, em preocupações de coisas que nem vão acontecer, que essa conexão ela não acaba não acontecendo. Não, não que ela não aconteça, ela está ali. A gente que se fecha para ela, a gente que não está aberto. Por quê? O que que é o universo? O universo, ele é um vácuo que ele tá cheio, é infinitas possibilidades, só que ele só vai trazer para onde? Para onde tem espaço. É igual, eu quero roupas novas. Só que aí tu tá cheio de roupa velha, guardada, que não tem mais espaço nenhum ali. Não tem espaço para o novo chegar. Aí a pessoa pensa assim: a minha vida não destrava, não acontece as coisas, eu tô sempre na mesma, aquilo tá sempre se repetindo, são ciclos Sim. repetitivos, infinitos. Por quê? Porque a pessoa não desocupou espaço para aquilo entrar. E da mesma forma isso. Então, assim, às vezes, eu queria uma orientação, eu não consigo clareza, eu tô me sentindo perdido. Por quê? Porque a gente está com esse acúmulo de informações ali dentro. Aí só Então, vem a o gente. ruído, né? Não vem a Exatamente. informação clara, aquele Exata, ruído. exatamente. E aí a pessoa fica mais perdida ainda com o ruído, porque aí tem todos aqueles pensamentos da mente, aí a gente já sente umas emoções já que não são muito boas, e aí fica aquele ruído, então a pessoa fica que não sabe, não sei se eu vou para frente, para trás, para o lado, não sei o que eu faço da vida. E a partir do Perdido. momento que a pessoa conseguiu, chegou no espiritual, né, que é essa conexão, o que que acontece? É o físico. Porque a partir dali, tu começa a entender, as coisas começam, o teu corpo ele começa a agir coerente, porque tu tá com as emoções melhores. A partir do momento que tu tá te sentindo melhor contigo mesmo, tu consegue fazer uma atividade física, tu tem mais Sim. disposição para fazer atividade física, cuidar de uma alimentação, seja o que for. Eu tenho um projeto novo, colocar aquele projeto novo em prática, qualquer coisa ali que tu queira fazer, tu consegue fazer a partir desse processo, porque senão a gente não consegue. Às vezes as pessoas hoje tá muito, né? As pessoas falando, eu procrastino. Não, na verdade, é uma falta de alinhamento das outras áreas. E aí, claro, a pessoa está sempre cansada, está sempre se sentindo ali exausta e não consegue fazer o que realmente gostaria. Então, o principal por trás do método Viver é justamente trazer esse alinhamento dos quatro corpos, que é quando a pessoa consegue realmente se libertar e as coisas acontecerem na vida.
E também, né, o Etiane, o mental, ele consome uma energia gigantesca. E se Uhum. ele está consumindo energia, que não te sobra energia para o corpo. Aí você não Sim. consegue fazer uma atividade física, não tem ânimo para nada, você arrasta os dias, né? Você É, já entra segunda querendo que seja sexta, olha que terror, é. entende, né? Por causa disso. Que bacana, muito legal. E fala pra gente como que funciona assim em termos de tempo, como é que é? Bom, o método Viver, ele é bem personalizado para cada situação, para cada pessoa. Eu tenho casos de pessoas que fizeram um atendimento e tiveram um desbloqueio muito grande naquela área que a pessoa realmente queria. O que que Olha, acontece? Com um atendimento, a pessoa não vai desbloquear todas as áreas da sua vida. Ela vai naquela situação específica que a pessoa queria. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de uma pessoa que passou por apenas um atendimento comigo, que assim, ó, eu tinha vergonha de se expor, não tinha coragem de gravar vídeo, e fez vídeos até de publicidade. Então, assim, ó, em seguida do atendimento, essa pessoa fez vídeos até de publicidade. Então, assim, ó, não foi só o simples vídeo, ou vou entrar numa live, tudo isso desbloqueou e ainda a pessoa começou a monetizar fazendo vídeo de olha publicidade. só. E aí era uma situação específica. Mas por que que eu gosto, né, Porque aí eu tenho protocolos específicos, eu vou analisar o caso da pessoa, vou conversar com a pessoa antes, vou analisar o que que a pessoa está buscando, porque também tem uma coisa, é entender, é uma coisa que eu sempre analiso por trás. A pessoa às vezes busca uma coisa, mas ela precisa de outra. Uhum. É, Porque a acontece. gente olha assim muito físico, o material, eu quero conseguir isso aqui, eu quero conquistar aquilo ali, mas o que a pessoa realmente precisa é chegar numa partezinha mais profunda lá para resolver uma determinada situação e depois tem grande chance da pessoa ir para outra área totalmente diferente. Eu nem era isso que eu queria, isso aqui nem faz mais sentido para mim, porque não era o que a pessoa veio buscar, o que ela me disse no início, depois mudou. Não é esse mais meu foco, já quero outra coisa. Porque realmente a pessoa consegue, né, entender a partir dali. Por quê? Eu acredito fortemente que a consciência muda tudo. A Tudo. pessoa tem que ter consciência daquilo. Enquanto a pessoa não tem consciência, a pessoa fica ali na mesma situação o resto da vida. A gente Sim, só se transforma com a consciência. Por isso que eu falo, as técnicas nos ajudam muito. Elas ajudam a pessoa a estar com uma frequência baixa, elevar essa frequência, dar esse ânimo, esse start inicial. Tem várias situações. Por exemplo, eu mesmo uh, faço atendimentos também, por exemplo, com aromaterapia, né? E aí, o que que acontece? Que aí tá fora do método Vier. Por quê? Porque tem pessoas que elas não querem, elas acham que terapia é coisa de louco, ainda tem gente que pensa isso, e coisas desse sentido. Então, as pessoas ainda estão muito no medicamento de farmácia, estão muito apegadas a isso, a tomar algo, aquilo ali vai resolver. E aí, eu tenho esse atendimento que eu faço, né, com aromaterapia, só que o que que acontece? Claro, eu só indico uma marca específica de óleo, porque é 100% puro, tem todo um processo por trás. Porque isso é uma coisa muito séria, né? Não é um cheirinho, óleo essencial, ele tem um poder curativo gigante. nós Mas, tivemos live aqui para falar aromaterapia. ó, que maravilha! E a aromaterapia realmente é incrível, ela transforma a vida das pessoas. E Sim. o que que acontece? A- Eu vou dar um exemplo de um caso. A pessoa foi fazer um tratamento comigo para diabetes, né? Porque a aromaterapia, diferente do que muitas pessoas pensam, que é só um cheirinho, não sei o quê, ela tem um potencial muito Sim. grande aí de remissão de várias questões, né? E aí, a pessoa foi fazer um tratamento para diabetes, daqui a pouco ela estava justamente pelo quê? Pela energia da planta ali,
a própria natureza da planta, ela traz a consciência para a pessoa com um determinado tempo. Aí eu vou fazendo o acompanhamento com a pessoa ali, desde que a pessoa esteja fazendo uso certinho, assim como eu orientei, né? Aquilo com a constância certinho, o que começou a acontecer? Essa pessoa começou a ter consciência que não ia mais comer doces com adoçante, porque o adoçante não é uma coisa saudável para o restante do corpo. Então, assim, ó, coisas que nem passava na cabeça da pessoa, daqui a pouco a pessoa começa a ter aquela consciência. Por quê? Porque o óleo essencial em si consegue trazer essa consciência para a pessoa, consegue ajudar nisso. E aí, depois chega num ponto que essa pessoa, ela quer fazer terapia. Aí Porque ela ela entra no método. ela começa a ter consciência através dos óleos, porque uma coisa muito importante dos óleos essenciais, eu vejo muito que as pessoas muitas vezes indicam óleo essencial assim, ó. Ah, lavanda é para ansiedade, é para dormir, é para. Gente, óleo essencial não é repertorizado que nem medicamento. Para ter um resultado incrível mesmo com óleo essencial, e realmente tem. Eu tenho casos assim, ó, sensacionais, histórias sensacionais, mas assim, ó, ele tem que ser um protocolo personalizado para cada pessoa. Se a gente pegar Uhum. 10 pessoas com a mesma situação, a tendência é que cada uma tenha desenvolvido essa questão por uma situação diferente. Sim. E aí a orientação é outra. Então, por isso que eu Uhum. sou muito a favor dessa questão do personalizado. Porque para não entrar nesse repertorizado, daqui a pouco a pessoa vai lá ter uma experiência ruim. Ah, não funcionou comigo. Aí a pessoa tem uma experiência ruim e acha que aquilo ali não funciona para mais É, nada. Ela não tenta continuar. E isso acontece até nas terapias. Às vezes ah, a pessoa vai lá e faz uma terapia, faz uma técnica específica, não funcionou aquilo ali para ela, não foi tão bom para ela. E às vezes não quer dizer que a técnica em si não é boa. Às vezes a pessoa que conduziu pode não ter sido tão assertiva naquela situação, mas outra técnica ou com outra pessoa vai ser bom. por Então, isso que assim, eu ó, estou trazendo vocês aqui. exatamente, É exatamente. esse o objetivo, né? Não, porque é isso, as pessoas enxergar isso e não assim, ó, ter uma experiência e depois achar que tudo é ruim e deixar de lado, porque assim, ó, todo esse universo holístico, todo esse universo integrativo, ele é realmente transformador. O Sim. autoconhecimento liberta as pessoas. A gente se autoconhecer, só que, como tu falou lá no início, né? Não é uma coisa fácil. É desafiador. Eu costumo usar como exemplo, vai fazer uma faxina em casa. Vai pegar as cadeiras, vai levantar, vai para limpar embaixo da mesa, vai ficar aquele caos. E quando a gente começa a olhar para dentro da gente, as nossas feridas, as nossas dores, a gente se autoconhecer, é isso, é aquela bagunça. Então, Eu assim, até, ó, eu até postei hoje nos meus stories. Se curar envolve muitas despedidas, né? E é por isso que a maioria, né? Muitas pessoas preferem ficar doentes, elas não querem abrir mão daquilo que está adoecendo, mas não arreda o pé de jeito nenhum, mas. exatamente. É isso. E aí, as despedidas entra o falar e expressar sua verdade. Por que que muitas pessoas? Porque tem medo daquela outra pessoa vai se afastar, vai. O que que vai acontecer, né? Então, engloba muito justamente nisso aqui que a gente está falando. É, não é fácil, mas é libertador, né? É Hum? libertador. Nossa, Deus. Então, você está falando aí que é personalizado. Então, num primeiro atendimento, você vai avaliar aí mais ou menos quantas sessões que a pessoa precisa e tudo, né? É, Exatamente. pode ser presencial, online, qual que é a duração mais ou menos de uma sessão? Fala pra gente. Tá? Eu só faço atendimento online, tá? E a duração da sessão é em torno de umas 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas. Tá? É mais ou menos esse. Geralmente acaba indo até as 2 horas, porque as pessoas querem falar mais um pouquinho, e eu É, sempre. O que acontece no meu atendimento? Eu sempre dou um intervalo maior entre um atendimento e outro. Por quê?
às vezes, aquela fala daquela pessoa, aquele momento ali daquela fala, a gente cortar aquele momento era justamente aquilo que ela mais precisava. Porque as pessoas numa sessão terapêutica, elas não costumam falar aquilo que realmente dói no início da sessão. É quando vai chegando mais pro final que elas vão se abrindo. Claro, tu conhece a pessoa, depois de um certo tempo vai ficando mais tranquilo. Mas mesmo assim, o ser humano, em essência, tem a tendência de, eu preciso proteger isso de mim. Na verdade, em vez dele colocar para fora para ele se libertar, para se curar, ele entende que ele tem que guardar aquilo para ele. E Uhum. aí nisso, então tem pessoas que têm esse desafio. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu consigo contornar bem fácil ali com as pessoas para elas começarem já a se abrir e ter essa transformação. Porque eu sempre falo isso, né? Que quando a pessoa realmente ela quer se transformar, ela quer mudar a vida dela, ela tem que chegar para um profissional, é aquela pessoa ali que ela escolheu para tratar ela. Chega e fala a verdade, já coloca, já expressa a tua verdade ali. Porque aí tu vai conseguir pontualmente ali, ó, e em cada ponto. O, o meu médico, esse que é homeopata, né? Ele é muito interessante, porque o que que acontece? Tem pessoas que vão nele e amam, como eu, e tem pessoas que não gostam. E quais são as pessoas que não gostam? São as pessoas que não falam a verdade. Aí o que que acontece? Ele vai dar uma medicação, aquela medicação não vai fazer tanto efeito. É. Porque é um todo, ele está analisando o todo da pessoa para pontualmente ali, é que nem nós estávamos falando dos óleos essenciais. Todos os óleos essenciais, eles vão ativar várias partes do nosso corpo. Então, às vezes, tu está usando um óleo essencial para enxaqueca. Ele vai ajudar outras partes do teu corpo que tu nem imagina ele trabalha lá para isso. Só que alguns especificamente, eles vão ser mais pontuais nisso, outros mais naquilo. Então depende muito, tem todo um processo. Por exemplo, eu não pode usar um óleo essencial específico, por exemplo, para uma pessoa que tem hipertensão. Mas aí tu vai usar outro óleo e aquele outro ele vai agir em outras camadas. E justamente por aquela pessoa ter hipertensão e não poder usar esse, que ela está precisando muitas vezes aquele diferencial daquele outro, aonde o ponto que aquele outro vai chegar, aonde aquele outro vai agir, que vai trazer a transformação como um todo. Então o ser humano ele é único e ele é completo. Então por isso, né, quando foi tudo muito dividido, porque lá atrás não era assim, né? E aí depois, passar dos anos, as coisas foram se dividindo muito. O ser humano hoje o que que é? É o especialista disso, o especialista de outra parte, dividir o ser humano de uma forma, né? E na verdade o Uhum. ser humano, e qualquer coisa que a gente tiver, qualquer sintoma que a gente tiver, seja físico, emocional, o que for, esse sintoma, ele tem a ver com o nosso todo. Sim, é integral, né? Por É isso que chama integral. terapias integrativas, né? Para ela Uhum, integrar mesmo todo o ser, não existe, né, separação, né? exatamente. E, e é aquilo, e aqui, né, você estava falando aí dos quatro corpos, porque o corpo físico é o último que manifesta, né? O Exatamente. negócio começa lá nos corpos sutis, aí vai, aí é um sinalzinho aqui, você ignora, é outro ali, você ignora, aí na hora que você vê, tá lá no seu corpo, pipocado de Exatamente. problemas para se resolver. E aí não adianta, né? Aí a pessoa quer buscar medicamento, porque não é fora, é dentro, né? É de Uhum, dentro para fora, não é de fora para dentro, não é tomando remédios que você vai resolver, né? É exatamente. resolvendo lá dentro. Ô Etiane, e aí no seu método você usa essas técnicas terapêuticas que você aprendeu ao longo, né, da sua vida, as formações que você fez, você utiliza essas técnicas? Então, eu não utilizo técnicas em si dentro do método. Assim, ó, eu tenho algumas meditações que são minhas, que eu passo, Ah, tá. são minhas mesmo, no caso, eu passo ela para os meus clientes. Então, assim, ó, ah, ah, se é vamos dizer que seja um cliente que tem uma insônia, eu tenho meditação para insônia, eu tenho para
para várias coisas, entendeu? Para ansiedade. E aí eu passo essas meditações, às vezes eu faço alguns processos ali dentro, mas são bem voltados para que a pessoa justamente fale e expresse a sua verdade. Porque o viver com completude ali, realmente atingir esse estado completo, né? Do bem-estar em todos os corpos ali para ter saúde, para viver, Sim, na verdade, ele está muito baseado na importância do falar e expressar sua verdade. Foi aí que eu criei o movimento Eu Sou a Minha Voz, né? Que é trazer para as pessoas que esse é o meu propósito de vida, é trazer a importância do falar e expressar sua verdade e que o máximo de pessoas possíveis consigo dizer assim com muita convicção, eu sou a minha voz. Porque o que que é eu sou a minha voz? Não é eu falo e eu sou ouvido, não é só isso. É eu decido as coisas para minha vida. Não é a voz do mundo, a moda do mundo, o que os títulos que o mundo me dá. Porque o que que acaba acontecendo? O mundo como um todo, tá? As pessoas, inclusive familiares, amigos, colegas de infância, todo mundo, eles criam um estigma sobre cada um de nós. Eles sim. viram a Marina criança, então a Marina É é o aquela visão rótulo, que né? eles têm. Aí cria aquilo ali. Então, assim, ó, o que que acaba acontecendo com tudo isso? A pessoa, daqui a pouco, ela tá tão imersa nisso, ela cresce e ela tá imersa no quê? Naquele estigma que as pessoas criaram sobre ela, naquele rótulo. Aí um diz que é isso, outro diz que é aquilo, o outro diz que é aquilo, o outro. E aí a pessoa vai deixando de ser Acredita. sua voz. Exatamente. E aí o pior de tudo é que aí a pessoa entra naquela máscara, naquela fantasia, naquele personagem e passa a vida vivendo um personagem e não vivendo. Então aí que entra o sobreviver e o não viver, né? Eu e meu esposo, por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu e meu esposo, nós dois trabalhávamos na Eletrobras e a gente pediu demissão juntos. Nós dois nos exoneramos. Nós era funcionário público federal, concursados, e a gente se exonerou os dois juntos. E aí as pessoas dizem, nossa, que coragem, que isso, que aquilo. E aí, só que assim, ó, o que que a gente fez ali? A gente não fez nada além do falar e expressar a sua verdade. Quando a gente pede demissão de um lugar que tá te fazendo mal, que aquilo ali não faz sentido para ti, tu tá falando e expressando a tua verdade de eu não quero ficar aqui. Isso não faz sentido para mim. Isso não tá alinhado com a vida que eu quero viver, com a forma que eu quero viver. Não é sobre dinheiro, quanto ganha, que cargo ocupa, não é nada disso. E aí, isso também é falar. Então, assim, ó, eu gosto de trazer essa história para deixar mais claro o que, que é o falar e expressar sua verdade em todas as áreas. Então, até um pedido de demissão, a pessoa pedir para sair do trabalho, é um falar e expressar sua verdade, porque é aquela verdade que está gritando aqui dentro, que é como tu falou, o que, que acontece? Tudo começa lá no campo sutil e vem vindo, e daqui a Exato. pouco existe uma doença. A gente demora anos, e a maioria das pessoas não sabe disso, mas a gente demora muitos Anos, anos para criar uma doença no corpo físico. E para curar é muito menos tempo. A gente que acha às vezes, tem que ficar tanto tempo para curar isso aqui. Nossa, demorou muito mais tempo para criar aquela doença. É muito mais tempo criando do que sim. se curando. Só que aí a gente já quer tudo, já quer resolver tudo. Eu quero uma fórmula mágica da noite para o dia. E aí acaba que. E por que que muitas doenças? O que que acaba acontecendo? Que às vezes as pessoas têm uma doença e não melhoram. Aí ou tem aquela melhora e aí depois, daqui a pouco tá com ela de novo, acontece de novo. Justamente por isso, porque não curou a causa, não foi atrás para procurar a causa. Atalhos. Exatamente. E enquanto a pessoa não fizer terapia, ela não vai achar a causa, porque a mente dela vai ficar sempre buscando uma historinha ali para ela, né? O que que eu vou me inventar para mim mesmo, para mim não ter que olhar para isso, para mim fugir disso aqui. O Etienne ali, o medo também, eu acho que ele paralisa muito as pessoas, né? Porque, igual você está contando aí a sua história.
A partir do momento que você toma uma decisão e você vai lá e comunica, gente, a gente não vê, mas o universo todo, ele se movimenta para poder sim, né, para as coisas se encaixarem ali. Você não está solta. Eu falo que é muito triste quem não acredita que existe algo além disso daqui, porque, né, eu não sobreviveria se fosse dessa forma. Então, assim, a gente tem que confiar, né? Eu vou dar esse Exatamente. passo, ai, mas aí eu vou perder meu emprego, eu vou ficar. Gente, não. Toma a sua decisão, né? A sua verdade, expressa a sua verdade, e as coisas vão acontecer. Às vezes não na velocidade que você espera, né? Às vezes não da forma como você espera, mas sempre vai chegar algo melhor do que aquilo ali que você está deixando para trás. A gente não pode ter medo, né? Eu estou falando para você, gente, mas eu estou falando para mim também, porque apesar da gente ter essa consciência, às vezes a gente, na hora de dar um passo, a gente treme a perna, né? A gente é humano, não é verdade? Exatamente. Mas a gente tem que ir. E todas as vezes que eu fui, eu não me arrependi. Eu nem olhei para trás. Eu só Sabe me que arrependi de não ter expressado a minha verdade antes, né? Porque a gente só fica onde a gente tolera, né? A gente tem a vida que a gente tolera. E é isso. exatamente. E assim, ó, estudei com Bob Proctor também, né? E uma coisa que, assim, ó, para mim ficou muito marcado dele, que realmente faz total sentido, ele fala da barreira do terror. E o que que é a barreira do terror? É, Tá aqui a barreira, um murinho, é o que a gente tem que enfrentar. E aí a gente tá aqui. Aí a mente lá, criando mil histórias. Aquela barreira só tá aumentando, porque a nossa mente, ela tá aumentando aquela barreira. Quando a gente passa, a gente diz o que é só isso? Era só isso. Eu não acredito. Era tão simples assim. é, E aí a gente exatamente. fica com aquele medo, com aquele... A gente só pensa assim, por que que eu não fiz antes? Por que que eu não fiz É, isso antes? Meu Deus! é isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, fantástico. Adorei. Nosso tempo chegou ao fim. Ó, Nossa, foi uma gostei mesmo. maravilha, Eu, por mim, maravilhoso. eu ficava aqui, ó, nesse bate-papo, horas a fio. Então, olha só, para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse um recado, sabe, para quem está aqui agora nos assistindo, para quem vai chegar e vai assistir a gravação, que vai ficar, eu ponho no YouTube também. Traz aí uma mensagem que você quer deixar para o pessoal. Bom, eu vou ser novamente muito repetitiva no falar e expressar sua verdade. Se você tiver algo para focar na sua vida, foque no falar e expressar a sua verdade, em ser você. Porque enquanto você não for você, você vai passar o resto da sua vida sobrevivendo para quê? Para agradar os outros. Você está cuidando do que você está falando porque para não desagradar outras pessoas. E você, ao não desagradar outras pessoas, você desagrada a si mesmo. Então, não faça esse, esse desconforto com você, porque cada vez que você deixa de falar alguma coisa, o que, que você está fazendo? Juntando isso aqui dentro, isso está somatizando no seu corpo e isso é uma coisa pesada. Quando tu tem essa somatização no teu corpo, esse peso, o que, que vai acontecer? A doença física vai chegar. Então, falar e expressar sua verdade é primordial. E eu espero ainda encontrar todo mundo que está aqui nos assistindo hoje um dia e que cada um de vocês consiga dizer com muita convicção, que estejam prontos, libertos na sua vida e digam: eu sou a minha voz. Hoje eu posso dizer que eu sou a minha voz. Ótimo, muito bom mesmo. Ó, o pessoal está aqui, ó. É, super gratidão, vocês duas, por todo este brilhante expressar. A Ivete falou que está amando. Ah, eu amei também. Nossa, muito bom mesmo. E é isso, gente. Estou vendo que tem pessoas aqui que eu não conheço, acredito que sejam seguidores da Etiane. Vou só falar para vocês aqui rapidinho. Toda terça e quinta eu trago uma terapeuta, uma pessoa, né, que, como a Etiane aí, que é conhecida, outras não, mas que eu conheço o trabalho,
para poder falar para vocês a respeito das inúmeras ferramentas que nós temos para nos auxiliar na nossa jornada aqui, porque ela não é fácil, mas é possível e ela pode ser leve, né? Ela é solitária, né? Porque é um processo seu, mas você não precisa de passar por ela sozinha. Então, eu trago aqui profissionais para vocês conhecerem e se identificar e ver o que faz sentido para você ou não. Hoje foi a Etiane com o método Viver, então quem tiver interesse aí, né, pode, se quiser me mandar uma mensagem ou escrever aqui no comentário, eu vejo e passo para ela. E é isso, eu te agradeço muito mesmo, eu sei como é que é apertado para você estar aqui, eu te agradeço por você ter aberto esse espacinho aí para trazer aí essa contribuição para todos nós. Eu que E foi um agradeço. prazer ter você aqui comigo. Muito Prazer foi todo saudade. meu. É mesmo. Gente, nós estava tentando desde outubro e não estava Nossa, dando. Mas assim, ó, graças a Deus eu consegui, né, o dia de hoje para estar aqui com vocês. Uma alegria imensa. Gratidão, Marina, pelo convite. Gratidão a gente estar aqui juntas novamente. É uma alegria estar com cada um de vocês. Eu não sei quem está na live, eu não estou vendo nada. ó, Mas você quer que assim, eu ó, fale? eu Quer que eu agradeço fale? muito. Diga. Ó, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Ivete, você conhece a Ivete? Conheço. Terezinha, Também. Arlete, Também. Denise, Também. Neuza, Também. Lucimar, Daniel, Laila, aí outros aqui que Ó, entraram, que mas não ótimo. deixou Mas comentário, aí eu assim, não ó. sei. Aí aqui Como... quem veio dar o ar da graça, porque ela Oi, sempre tem que moça! aparecer para falar um oi com o pessoal. Fala, boa noite. Oi! Gente, e foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Marina, gratidão mais uma vez pelo convite. Uma Eu alegria. te E um agradeço. beijo Beijo. gigante no coração de todos vocês. E eu espero todo mundo aí falando eu sou a minha voz, que vocês usem isso como um mantra na vida de vocês. Um beijo. E é isso aí. Vamos viver, né não? Exatamente, viver. Beijo, gente. Até mais. Tchau.